Bem-vindos ao blog Conversa Corporativa, hoje com Cláudia Colnago, dando algumas dicas sobre comunicação profissional. Descubra o que é isso. A comunicação é uma ferramenta estratégica no dia a dia do profissional, não só para manter os relacionamentos, para mostrar os resultados, mostrar a competência e, no caso dos líderes, é uma competência comportamental fundamental para a liderança. O ideal seria que acontecesse um ajuste na comunicação pessoal, não só nas situações importantes, como uma reunião, mas também em situações cotidianas, numa conversa, numa reunião pequena ou mesmo num telefonema. No caso da liderança, o papel do líder é estratégico para isso. Cabe a ele entender como os liderados funcionam, qual é a característica de cada um e aí poder ajustar a comunicação a cada um. O que significa ajustar? Existem pessoas que gostam de discursos mais objetivos, por exemplo, e existem pessoas que tendem a ter um discurso mais prolixo, mais longo. Aquela pessoa que gosta de um discurso objetivo, no caso um líder, por exemplo, deve entender que um liderado pode precisar em algum momento de um pouquinho mais de tempo para passar um conteúdo com mais detalhe. Em comunicação não existe uma única forma que dá certo. Existem formas diferentes para interlocutores diferentes e situações diferentes. Aquela pessoa que tem uma boa facilidade de relacionamento interpessoal, que se interessa muito por pessoas, tem um pouco mais de facilidade de fazer essa leitura. Sempre existem exceções, porque a gente está trabalhando com gente, né? Mas na média é muito mais fácil para essas pessoas que sempre tiveram muita facilidade em relacionamento conseguir ler o interlocutor e dar para ele o que ele quer. Relacionamento interpessoal, ele é construído a partir de contato pessoal. Hoje, com a tecnologia e a internet, várias situações do dia a dia nós conseguimos resolver por e-mail, por exemplo, o MSN. Mas isso também tem que ter critério. Da mesma forma que existem situações que a solução por e-mail vai ser mais rápida e mais eficiente, existem situações que eu vou precisar levantar, ir até o meu colega e conversar com ele. Existem pessoas que gostam mais de escrever e gostam mais de receber mensagem. E existem pessoas que preferem conversar, ou pessoalmente ou por telefone. De repente, se numa empresa esses dois estão em andares diferentes, pode ficar difícil para ir até outro andar, mas o telefonema pode ser mais rápido ou mais eficiente. Sem contar que, como as caixas de entrada hoje são lotadas, esse e-mail pode entrar na fila e a resposta pode não ser tão rápida quanto quem escreveu gostaria. É muito mais fácil você escrever do que você olhar no olho do outro para falar. As pessoas que são mais tímidas ou mais reservadas tendem a ter menos experiência no relacionamento interpessoal e, consequentemente, podem ter mais dificuldade para manter uma situação de conversa. Isso pode acontecer, mas, de novo, como é gente, como são pessoas, não dá para colocar sempre uma verdade como absoluta. Normalmente, em situações de conflito, aquelas pessoas que têm dificuldade em situação de conflito vão preferir escrever do que falar. Qual é o grande problema disso? Se um profissional tem algum tipo de problema no relacionamento com o outro, quando ele vai receber o e-mail, a leitura é emocional. Por mais que essa leitura esteja neutra, conforme ele for lendo, ele vai colocando emoção. E aí um e-mail, que seria um e-mail simples, pode se tornar, sim, um problema. Na situação de conversa, dificilmente isso acontece. Mas as pessoas têm que entender até o que elas sentem com relação ao assunto, o que elas sentem com relação a uma pessoa ou outra, para poder melhorar esse relacionamento e aí conseguir ter uma comunicação mais eficiente. Existem pessoas que vão gostar um pouco mais do papel e existem pessoas que não. E eu considero hoje, com a nossa pressa e nosso pouco tempo, que qualquer forma de acesso a conteúdo, seja no café, no corredor, no elevador, vai ajudar esse funcionário, vai trabalhar para ele estar mais atualizado, não só do que acontece fora, mas do que acontece na empresa. Porque hoje dificilmente todo mundo tem tempo para ficar acessando a internet, todos os jornais, os portais, etc. e tal.
Então, não deixa de ser uma forma bastante eficiente de você manter atualizado com 1 minutinho de elevador. A maioria dos profissionais lembra que fala ou se comunica quando está fazendo uma entrevista com a mídia, numa apresentação importante ou então, de repente, numa entrevista de emprego. Só que ele deixa de prestar atenção em várias situações do dia a dia que também são situações importantes, podem ser menos importantes, mas são situações importantes e são situações que ele pode usar como laboratório. Então, se eu tenho uma reunião pequena, eu tenho uma tensão menor, uma exigência menor, mas eu posso colocar em prática alguns recursos que são característicos de uma apresentação. E aí vai variar se eu tenho o recurso do PowerPoint ou não, se eu vou fazer essa apresentação sentado. Na maioria das vezes em reuniões, mesmo grandes, as apresentações acontecem quando o profissional sentado, então ele fala e aí ele tem que pensar quem é o principal interlocutor, ou quem são os principais interlocutores, aonde ele vai estar posicionado na mesa, aonde a projeção vai estar posicionada, para ele ter também uma posição que seja privilegiada e que ele tenha acesso tanto ao PowerPoint quanto às pessoas, ao contato visual com as pessoas. Isso faz muita diferença. Se ele tem uma videoconferência, as exigências da videoconferência são exigências parecidas com as de TV. Então, a tela é bidimensional, a gesticulação deve ser menor, o contato visual também vai depender do tamanho da sala, da quantidade de pessoas, se ele tem só um interlocutor ou mais. Tudo isso entra em comunicação profissional. Uma apresentação vai ter exigência diferente dessas outras, mas também é uma situação onde a comunicação é ferramenta. Então, se eu falo em pé, se eu falo sentada, ou se eu tenho um interlocutor, ou 10 interlocutores, ou 1000 interlocutores, eu vou ter que ter isso em mente antes de começar a falar, antes mesmo de começar a apresentar o material, aliás, a preparar o material. São sempre situações diferentes que devem ser estudadas caso a caso.